Nacional, foi fundado em 1990, né? Ele vem do Movimento Nacional de Direitos Humanos. E aí, com esse advento da democratização depois do golpe militar, a gente sentiu a necessidade de a gente se organizar, bandeiras, né, em vários estados, para ter uma articulação nacional. Então, não somente o MNLM, mas a CONAN, o ONP, foi criada nesse tempo. Um ano mais velha, 2 anos, mas todos são desse período. O mais antigo, que é o rural, é o MTST, entendeu? Assim como tinha essa necessidade de trabalhar a questão da luta territorial rural, também tem essa questão da luta urbana. E aí foram surgindo os movimentos, e aqueles mais organizados foram participando das instâncias democráticas, né, de participação, de controle social. A gente vê que a sociedade ela só vai entender que a gente necessita de moradia se a gente criar fatos históricos, se a gente botar o bode na sala, né? Se a gente ocupar a SUAB, a Secretaria Municipal de Habitação, ou se a gente ocupar terras, ela nunca vai dar, apesar de ter um déficit imenso no Amazonas, por exemplo, nós temos quase 1/4 da população não tem onde morar. E tem muitas terras devolutas, tem muitas terras griladas, tem muitos vazios urbanos, 50 mil imóveis vazios na cidade de Manaus. E mesmo assim o Estado não se sensibiliza com a necessidade, não prioriza. Então a gente consegue, organizado, fazer com que o Estado priorize, fazer com que ele não venda aquele terreno que ele conseguiu da União lá tempos atrás, que ele pediu para ser destinado para a prefeitura, para o Estado, para determinada coisa, depois ele não exerceu a função social daquela propriedade. Se eles têm interesse numa gleba de terra, nós temos interesse porque nós temos necessidade de morar, então nós vamos disputar também com eles. A terra da União, a terra do povo. Será que nós somos menos povo do que as pessoas que têm dinheiro? Nós somos também povo, né? E as pessoas que têm dinheiro, elas não precisam lançar a mão do terreno do Estado, e aí Estado, Prefeitura, Governo Federal. Para elas já têm. Então, tem que ser destinado para quem não tem. Então, nós fazemos esse papel, articular as pessoas e fazer com que eles tenham ela possa acessar esse direito de morar. A gente teve algumas ações bastante concretas dentro do movimento de moradia. Primeiro, a gente começou a trabalhar com ocupação de terra, que é essas que a gente faz na periferia. E aí, cito de passagem, ocupação nobre, ocupação Santo Teovino, uma légua de língua que a gente teve lá, ocupação Coliseu 2 e 3, enfrentando, por exemplo, reintegração de postos, por exemplo, no Coliseu, que a gente, e na Nobre, que a gente continuou mesmo com a reintegração, e a comunidade ficou lá, e hoje são constituídos bairros, né? Isso é o resultado de muita organização e insistência na organização comunitária. Um outro viés que a gente tem é a negociação e intermediação de listas, que tinha com listas de famílias de baixa renda, ou seja, aquelas famílias de 0 a 1.800, a concorrer a programas sociais de moradia popular, por exemplo, através da SUAB. A gente protocola com muito sacrifício estas listas e acompanha o cadastramento, a entrega de documentação e, por fim, a contemplação dessas famílias com moradia popular. E nesse interim, entre as duas últimas chamadas, nós conseguimos um volume bastante satisfatório, que é na primeira levada 98 entregas de casa para nossas famílias. E numa segunda levada da última entrega agora, foram por um movimento, incluindo Arthur Bernardes, que a gente coloca no meio, que era há quase 500 famílias que sofreram um incêndio criminoso na sua comunidade. A gente conseguiu que quase todas fossem para o Prosamin, ou algumas para o Viver Melhor,
e outras receberam o benefício do aluguel por um período longo, de 4 anos, e outras foram contempladas com cheques de R$35 mil. E algumas famílias do nosso movimento conseguiram a aquisição da casa no Viver Melhor 3. Então nós temos um viés que é continuar participando, reafirmando, reconstruindo, reinventando esses espaços institucionais de intermediação com o governo, que são as conferências nacional, estadual, nacional, esses espaços de grupos de trabalho, de fórum, que são os espaços públicos que a gente participa para poder discutir, propor alternativas para a questão não só da moradia, mas outros itens, e também um viés de reivindicar, reconstruir, reafirmar estratégias que possam pressionar e colocar em pauta consolidação de direitos e regarantir os novos direitos, que é através dessas ações que a gente faz, como ocupação de rua, trancaços, ocupações temporárias, para pressionar o governo para a gente abrir uma negociação, tentativa de negociação. Além da ocupação de terra, nós temos esse viés de controle social, e participação em controle social, e o viés agora que a gente mudou a estratégia para ocupação de prédios ociosos no centro da capital de Manaus. Em função disso, nós ocupamos, em abril de 2017, de 2015, um prédio na Paraíba, que a gente denominou de Ocupação Irmã Helena, em homenagem à Irmã Helena, que fez grandes trabalhos na Igreja Católica nos anos 70, 80 e meados de 90 quase. E foi afastada por pressões de interesses grandes, né? E ela se reservou agora à vida religiosa. E em homenagem a ela nós ocupamos. Isso. Então nós inauguramos uma nova etapa do processo de moradia em Manaus, por uma agenda nacional do movimento, compartilhada com os outros grandes movimentos. E em Manaus nós inauguramos essa nova atuação do movimento de moradia, que é ocupar prédios ociosos que podem ser solicitados para a questão de serem tornados centros de arte, creches, moradia, centros culturais, etc. A necessidade da comunidade. E a gente causa um impacto maior na sociedade, porque esses prédios eles estão abandonados, servem para marginalização e fonte de infecção de doenças. Então a gente repara os prédios, limpa os terrenos, conserta, e aquele local passa a ter uma função social